Luz da vida, companheiro na partilha. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou, desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa? E sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhe responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais. Olha, Levítico, milhares de anos quase, mais de 1000 anos antes, muito de 1800, 1500 anos antes de Cristo. Fala a toda a comunidade e diz-lhes: porque eu, sede santos, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Também São Paulo fala: sede santos. Eu não entendo por que nossos irmãos protestantes falam que não tem santo. Isso é negar a Bíblia todinha, desde Levítico às cartas de São Paulo. Sede santos. Por que os protestantes não têm santo? Você que está me ouvindo que é protestante. Por que vocês não têm santo se a Bíblia manda ter santo? Ser santo. Que incoerência é essa? Não dá para entender. Não dá para entender. E não é só o Levítico, São Paulo e tantas outras, o próprio Cristo, né? E aí vem com algumas práticas. Não furteis, não digais mentiras, nem vos enganeis. Cuidado. A questão da mentira, gente, tem que ser analisada racionalmente. Vou dar um exemplo. Meu irmão está na minha casa. Chega alguém para matar meu irmão.
Aí fala, seu irmão está aí? Aí vocês ouvem isso aqui e falam, tá, por favor, entre. É assim? Você não pode mentir? Pode ou não? Deve. Deve. Não, meu irmão não está por aqui. Isso não é mentir, é salvar o irmão. É porque também hoje a moral protestante entrou muito na igreja. Outra coisa, existem coisas que o outro não é obrigado a saber. Por exemplo, você é virgem? Essa pessoa é obrigada a saber isso? Você teve relação sexual com seu primo? Ela tem que saber alguma coisa? Você pode ou ignorar, ou dizer não, para sair. A mentira, ela só tem poder quando o outro tem direito de saber e quando a mentira vai prejudicar aquela pessoa. O resto não é mentira. É curiosidade dos outros. E outras, como essa, é querer tratar os outros, você salvar outros e assim por diante. Ou então quando alguém pergunta, eu sou feio? Não, você é horroroso. Você é mais feio que bater em mãe. Ai, falei a verdade. Mas você feriu a pessoa. Não, você é até arrumadinho. Pronto. Né? Nós temos que ter bom senso com a verdade. Não precisa ficar falando tudo. Porque isso não é a doutrina católica. Ok? Às vezes você tem que tratar bem a pessoa, falar, você está com raiva de mim? Tô. Não, fala não. Às vezes você está, mas você vai trabalhar isso sozinho. Não mentira, não jureis falso, né? Profanado, eu sou o Senhor. Não explores o teu próximo. Agiotagem alta aí de porcentagem, ou explorar o corpo para o prazer, adultério, fornicação, prostituição e assim por diante. Não retenhas contigo a diária do assalariado, não pagar o funcionário em dia ou o tanto que merece. Não amaldiçoes o surdo, nem toias tropeço de um cego. Não cometas injustiças no exercício da justiça. Ser justo, dar a cada um o que é seu. Não favoreças o pobre, nem prestigies o poderoso. Aqui está falando para ser imparcial, né? Julga teu próximo conforme a justiça. Não sejas maldicente, né? Com o teu povo. A maledicência é terrível. Fala mal, né? Talvez é um pecado difícil para nós. São Tiago fala que segurar a língua segura o corpo inteiro. Não conspires caluniando. A calúnia é um mal, é um assassinato. Por isso que tem juízo final. Para justificar, um dos motivos é justificar os caluniados, restabelecer a justiça. Eu sou o Senhor, não tenhas no coração ódio. Gente, isso aqui é Levítico, ódio contra teu irmão. Repreende o teu próximo. Quando alguém estiver no pecado, vai lá e corrige, certo? Corrige se você tem credibilidade. O problema de igreja, gente, é o seguinte, principalmente na igreja. Tem gente que é enjoado, igual o cão, chupando manga, nunca ajuda ninguém, nunca faz o bem para ninguém e vive corrigindo os outros. Aí dá raiva, não dá? A pessoa nunca estende a mão para ninguém. Nada. E depois ainda fica enchendo o saco? Não, mãe. Por isso que o povo irrita. Você corrige quando você tem credibilidade. Por exemplo, um coordenador de pastoral que serve, que está lá, que ajuda na formação, um dos seus membros está doente, visita, mobiliza os outros quando tem problema financeiro para fazer alguma coisa para ajudar a pessoa. Essa pessoa tem credibilidade para corrigir? Tem. Aí ela pode corrigir, porque ela serve, ela ajuda. Aí ela fala, olha, essa sua postura não está normal, não está boa. Tem que corrigir. Aí quem ouve com amor.
Porque a pessoa primeiro mostrou que tem credibilidade. Então, se você nunca ajudou a pessoa, se você nunca fez nada por ela, também não vai corrigir. Fala com o padre, fala com outra pessoa que é amiga, né? Você pode falar, nesse caso, para corrigir alguém que você não tem credibilidade, você nunca ajudou, você pode sim comentar com alguém, ó, você podia falar isso para ela, né? Que isso está escandalizando e assim por diante. Não procures vingança, nem guardes rancor. É proibido rancor no cristianismo. Proibido. Ah, mas a pessoa abusou de mim. Tudo bem. Trabalha na oração. Senhor, me ajuda, me dá o dom do perdão. Claro que você não é obrigado a conviver, mas você tem que perdoar. Amarás, olha que bonito. Levítico, com tantas leis belas como essa. E tudo isso, as leis de Deus, elas são pesadas para quem não reza, para quem não confessa, para quem não comunga. Mas as leis de Deus são uma maravilha para nós, que estamos querendo a santidade, ser santos. O santo não compete com Deus, o santo é um troféu de Deus. Quanto mais você honra um santo, mais você está dando glória a Deus. A imagem de Santa Rita aqui não compete com Deus. A imagem de Santa Rita dá glória a Deus, porque ela é Santa Rita por causa de quem? Por causa de Deus. Alguma mãe, quando ouve seu filho sendo elogiado na escola, se sente ciumada ou se sente feliz? Como é que um santo vai achar ruim, Deus vai achar ruim que o seu filho está sendo honrado? Imagina, não, tem protestante que põe Nossa Senhora contra Jesus. Não pode adorar Nossa Senhora. Gente, quanto mais vocês rezar 30 rosários, mais vocês estão amando Jesus absurdamente. Não existe competição nenhuma. Que cabeça de bagra é esse? Deus me livre. Hoje tem pastores muito inteligentes, mas tem uns que eu vou te contar. Colocar a própria mãe de Jesus contra ele é um absurdo. Absurdo, né? Fora da casinha. Deveria pegar as coisinhas e fechar a igreja. Imagina, até minha mãe, que é pecadora, e eu sou pecador, até ela, se vocês me elogiarem, ela vai ficar toda inchada, né? Toda feliz. E quando eu recebo o elogio da minha mãe? Eu fico quase flutuando. Ah, eu gostei da sua mãe. Eu amo isso. E olha que nós dois somos pecadores, miseráveis. Agora, Maria e Jesus, gente, dois imaculados, pelo amor de Deus, né? É assim, é uma aberração colocar Nossa Senhora contra Jesus. Fecha parênteses, né? Isso aí é só um recadinho para os pastores que estão me ouvindo. Eu sei que alguns ouvem, né? Mas, pelo amor de Deus, não falem bobagem nas igrejas. Não falem bobagem contra a Igreja Católica. Não falem bobagem contra Maria, que é a mãe do Senhor. A que devo merecer que a mãe do meu Senhor? Isso é bíblico. Tu és bendita entre as mulheres, né? Lucas 1. E aqui, gente, em Mateus 25, fecha tudo, né? Jesus vai separar as ovelhas dos cabritos. As ovelhas que vão para o céu, os cabritos para o inferno. Porque eu estava com fome e me deste comer, com sede, a caridade. Nós temos que convertermos para sermos caridosos. Tem que pôr a mão no bolso. Tem que pôr a mão no bolso. Ali não adianta nada ficar. Adianta sim um pouco. Mais cedo ou mais tarde você pode se converter. Mas você tem que se abrir à caridade. Ajudar os que aparecem. Claro, eu sei que aqui tem muita gente que pede só por droga. Mas como eu disse, ajuda o Bom Samaritano, ajuda os vicentinos, vai na Secretaria de Ação Social e pergunta quem está precisando de ajuda. E assim por diante. Há outros caminhos. Ajuda quem aparecer perto de você, né? De alguma forma. E o dízimo? Onde entra o dízimo aqui? Ele não falou do dízimo. Por quê? Porque o dízimo, você está nutrindo o corpo de Cristo. A igreja é corpo de Cristo. Ou seja, com o dízimo, você veste Jesus, você alimenta Jesus, você visita Jesus. Tudo.
O dízimo abraça todos os pedidos que Jesus está falando, porque a igreja é o corpo de Cristo. A mendiga principal, que faz a evangelização para salvar. Ontem foram 16 crianças que entraram, né? Então, todo o dinheiro do dízimo é usado para evangelização e para caridade, de alguma forma, né? Então, o dízimo abraça tudo, tudo, tudo. É inimaginável a retribuição que um dizimista de verdade, de porcentagem, não é quem dá o que sobra, dá sobra, não. É gente que mexe lá, né? Falando, eu amo a igreja. E os que fazem isso. Quando foi que nós tivemos com fome, com sede, né? E o Senhor vai responder. Todas as vezes que não fizestes isso a um dos pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Quando eu estou numa lanchonete, num restaurante, chega um pedinte, eu até tremo. Falo, certeza que é Jesus. Me testando, porque ele me testa toda hora que eu vou. Eu já vou correndo e falo, dá o que esse homem precisa pedir. Né? Uma vez foi naquele de sanduíche que pede no telão. Eu falei, vamos ver se é Jesus mesmo. E era, porque conseguiu pedir o que queria. Falei, pede lá o que quiser. Né? Pede o que quiser. É o Senhor. É o Rei que vem nos visitar como um pobre, como um mendigo. Né? É Ele. E eu já tive provas absurdas disso. Absurdas. Que é Jesus, ou um anjo, né? Eu acho que é Jesus. Que vem cada dia mais ver se o nosso coração está livre. Larga de ficar pegado às coisas. Ajuda primeiro. Eu duvido que vai faltar o essencial. Não estou falando que você vai virar rico. Às vezes eu fiquei 4 anos, depois que eu virei dizimista, 4 anos amargando dívida, humilhado. Mas depois Deus pagou praticamente todas. Deixou só meu pai de fora, tadinho. Mas depois a gente resolve aí. Então, vale a pena a caridade. E a alegria que você sente? Eu recebi um testemunho essa semana, acho que ela está aqui, ela vem sempre à missa. Ela começou a ser dizimista. Você está aqui? E disse assim, padre, o senhor não sabe a alegria que eu sinto no coração agora, que eu nunca tive na vida. Eu nunca tive, né? Nunca tive essa alegria. Uma alegria que brota de dentro. Acabou de ser dizimista, mas um trem inexplicável. É isso que vocês têm que entender. Não é só questão financeira. É a graça especial, né? É a graça especial de Deus que você vai recebendo, a fortaleza, e também a fortaleza para você enfrentar os problemas da vida. Isso sim, você vai começar a notar depois que você der o passo de fé. Nunca ninguém que dá salto de fé fica abandonado no ar. Por isso que São José Maria Escrivá dizia que nós temos que ser uma criança menos de 2 anos, que se joga. Criança com 2 aninhos, se estiver numa janela lá e o pai falar, pula, o que ela faz? E de 5 anos? Eu não sei, né? Nós temos que ser abaixo de 2 anos, dizia o santo, para pular, voa. E Jesus sempre te carrega no colo. Com Nossa Senhora do lado ainda, né? A mãezinha. E cada vez mais nos ajuda a sermos santos. Nossa Senhora hoje coloca a gente dentro do útero dela e gera novos santos. Tá bom? Por isso que é bom rezar o rosário. Muito bem. Que Nossa Senhora interceda para que todos se tornem santos. Mas os de missa diária têm que ser os primeiros. Vocês têm que ser os primeiros santos. Depois vem os demais. Assim seja.